Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Os cristãos devem obedecer a Deus e continuar a obra. Eu quero tomar como referência aqui o livro de Esdras, no capítulo 5. O povo de Israel se afastou de Deus e o Senhor foi punindo, castigando o seu povo, matando e reduzindo a população, até que o Reino do Norte não teve expectativa mais nenhuma de melhora e foi mandado para o cativeiro e se acabou. No cativeiro não há mais notícias de nenhum retorno deles. O Reino do Sul, Judá, seguiu no mesmo caminho. Deus foi punindo, castigando, mandando peste, inimigos, mortes, pobreza, seca, fome. Tudo isso veio e eles não se voltaram para Deus. O Senhor mandou muitos profetas que profetizaram, exortando o povo a se voltar para Deus. Eles não se voltaram. Deus foi reduzindo o povo, diminuindo o país. A mão pesada de Deus veio sobre o país de Judá, até que não teve mais remédio algum que funcionasse e o povo teve que ser dizimado. O país foi destruído, a cidade de Jerusalém foi demolida, o templo também acabou, tudo ali virou uma ruína e os poucos que restaram por fim morreram e os pouquíssimos que sobraram foram para o Egito para morrer no Egito. Só sobreviveram os 5 ou 10 mil que foram para o cativeiro na Babilônia. Lá na Babilônia, Deus começou tudo de novo, despertando o seu povo, sem uma pátria, sem liberdade, sem direitos a patrimônio lá, mas o Senhor começou um avivamento lá no cativeiro e depois de 70 anos, eles voltaram, tendo a última oportunidade de Deus para reconstruir Jerusalém com uma ordem do rei de reedificar o templo para que nele fossem oferecidos sacrifícios a Deus. Como era costume daqueles judeus, eles não se empenharam. Aparentemente não houve uma liderança forte, os judeus não se empenharam em cumprir a ordem do rei de reconstruir o templo e nele dar culto a Deus, e o rei morreu. Aquele rei morreu. Outros reis se levantaram que não amavam tanto o Senhor assim. O povo de Deus tem que tomar cuidado quando apoia algum partido político ou algum governante. Nosso papel não é de entrar na política, nem de apoiar nenhum partido, nem nenhum governante, porque o governante muda e depois vem o opositor e então vem nos oprimir. O povo de Deus tem que orar por todos os governos constituídos e os governantes colocados por Deus em autoridade. O povo de Deus não deve tomar partido político, mas eles se acomodaram. O rei morreu, outros reis se levantaram que não apoiaram. Adversários se levantaram, principalmente na região de Samaria, denunciaram os cristãos. Os de fora sempre querem, preste atenção, os de fora sempre querem denunciar o povo de Deus. Hoje não é diferente. Eles denunciaram e a obra foi paralisada por ordem do rei. A ordem máxima era o Supremo Tribunal lá, a palavra do rei era o Supremo Tribunal. Deu a ordem, parem a obra de Deus. E ela ficou parada, talvez uns 14 anos. E aí vem o capítulo 5, quando Deus levanta profetas como Ageu e Zacarias para profetizarem para o povo, mandando continuar a obra. E eles pensaram, analisaram, mas a palavra de Deus era muito forte
os líderes aceitaram, era o Zorobabel e o Jesus ou Josué, e começaram a edificar a casa de Deus. O Zorobabel era o descendente legítimo da linha de governança, descendente de Davi, o governador civil, Zorobabel. E o Josué era o sumo sacerdote, descendente de Arão. Portanto, os dois eram líderes do povo espalhado, desanimado de Judá, que tinha voltado do cativeiro. Aqueles dois entenderam a profecia e, mesmo correndo riscos, exortaram o povo a retomar a obra de Deus. Mas havia uma ordem para paralisar. E então eles aparentemente resistiram àquela ordem e continuaram a fazer a obra. É para você ver que situações mudam, circunstâncias mudam e a gente obedece a quem? Pois é, os judeus entenderam que tinham que obedecer a Deus, porque a ordem foi clara através dos profetas e adotada pelos líderes. Tinham que obedecer a Deus. E a ordem de Deus era: não parem a obra tem que continuar. Mas há uma ordem do governante, os governadores estão mandando parar, mas Deus está mandando continuar. Você obedece a quem? Bem, os governadores vieram e perguntaram: vocês estão fazendo essa obra a mando de quem? Quem é que mandou? Eles disseram: Deus mandou, tocou o coração do rei Ciro, nós estamos cumprindo uma ordem lá de trás do rei Ciro. E os governantes foram conscientes e não mandaram parar a obra, mandaram consultar. Naquela época, a consulta levava meses para que a carta chegasse ao Supremo, que fosse analisado o assunto, depois viesse a resposta. Meses levaram, enquanto isso a obra não parou. Quando a resposta chegou, ainda foi favorável e a ordem era: deixem continuar para que nesse templo se façam orações a Deus. Se eles tivessem perdido o tempo, teriam perdido a oportunidade, mas eles aparentemente desobedeceram uma ordem governamental, só que já era anterior. Eles desobedeceram por obedecer a Deus. E o Senhor fez com que as circunstâncias se modificassem para que houvesse uma posição favorável. Bem, quando no decorrer da história nós nos vemos colocados em situações semelhantes, como, por exemplo, o apóstolo Pedro e João em Atos dos Apóstolos, houve uma ordem expressa das autoridades religiosas: não preguem nesse nome de Jesus. Eles desobedeceram a essa ordem e foram presos. A prisão em nome de Jesus não é uma desonra, pelo contrário, é uma honra. Ser preso por fazer a obra de Deus, pregar o evangelho em nome de Jesus, isso é um privilégio. Ser preso por esta causa, eles consideraram assim. E quando foram apertados, nós demos uma ordem para vocês. Por que vocês não cumpriram essa ordem? Nós somos o Supremo Tribunal dos Judeus. Nós somos o Supremo Tribunal dos Judeus e demos uma ordem. Por que vocês não obedeceram essa ordem? A resposta foi: quando a ordem de vocês contrariar de Deus, nós vamos obedecer a de quem? Então não precisa nem responder, porque vocês já sabem. Nós vamos obedecer a Deus, se vocês façam o que quiserem. E foi assim que eles nos deixaram este princípio bíblico, e não era a primeira vez, porque nós lemos aqui em Esdras, no capítulo 5, também a situação aconteceu assim. Quando, por circunstâncias várias, razões e pretextos que forem no mundo, nos derem a ordem: parem a obra de Deus, nós vamos responder o quê? Pense nisso, meu irmão, minha irmã. Quando o mundo disser: parem de fazer a obra de Deus, o que é que nós vamos fazer? Pense bem, meu irmão, minha irmã.